galera, eu sou o Vitor Gonçalves e bem-vindos a mais um episódio do DNA Desistir Não Acelera. E hoje aqui comigo tenho a honra de receber o Jefferson Castiglione, famoso Jeff, pelo qual fui apresentado por uma amiga nossa em comum. Isso é uma coisa importante, hein, gente? Aqui no DNA, este convidado, Jefferson, é aquele que eu tenho menos contato, portanto, menos eu conheço da sua história, então a gente vai descobrir um pouco da sua história de superação e transformação aqui juntos. Jefferson, bem-vindo ao DNA. Obrigado, Vitor. Obrigado aí. Obrigado, galera que está nos assistindo aí e nos ouvindo. E aí eu vou compartilhar um pouco da minha história, né? Enfim, é uma história peculiar, uma história diferente. E, de fato, o Vitor falou verdade, né? Realmente a gente se conhece pouco, até a gente, logicamente, estamos em locais diferentes, né? Em cidades diferentes. Então, a gente vai aprender, vamos nos conhecer aqui também, trocar as experiências. Pois é, a gente começou nossa conversa de maneira assíncrona com áudios no WhatsApp. E aqui estamos. Aliás, o Jefferson acabou de voltar de uma viagem, né? E tirou um período aqui, conseguiu manter a sua rotina. A gente vai falar sobre isso também. Mas o Jefferson, galera, que tem uma coisa importante. Ele também, tal como eu, está no universo de tecnologia. Então, ele é engenheiro de dados da Cielo, correto? Correto, perfeitamente. Muito bem, e vai compartilhar um pouco da sua história aqui conosco. E pelo que você estava me contando agora nos bastidores, a Cielo tem uma iniciativa que ajuda a estimular uma vida antissedentária, né? Fala um pouquinho disso aí pra gente, antes da gente começar. Tem sim, Vitor, tem sim. A Cielo, como toda empresa, né, enfim, grande que se preocupa com os funcionários, ela tem um movimento que chama de Bem com a Vida, né? E eu entrei em contato com eles recentemente, mais especificamente com uma pessoa chamada Thalita, e comecei a falar sobre o que eu fiz, o que eu faço da minha história, que a gente vai falar um pouco sobre aqui. E aí falei sobre corridas e etc. E a Cielo todo ano promove a Olimpíadas da Cielo, desde com vôlei, boliche, agora implementamos a corrida. E então o objetivo não é sim praticar o esporte A, B ou C ou D, que a pessoa seja melhor ou naquela, é tirar a pessoa do sedentarismo, né? Nós viemos aí de um período caótico da pandemia, onde, né, nós ficamos confinados, então a Cielo está promovendo essa de bem com a vida, esse movimento para poder trazer as pessoas, além de unir pessoas, né? Por exemplo, exatamente ontem, eu fui convidado e foi de última hora, né? Eu nunca joguei vôlei, não me recordo quando eu era moleque, vôlei na praia, mais específico no Shopping Eldorado, né? Vôlei de areia. Então fui convidado a participar e foi super legal. Eu sei vôlei? Não, mas eu só me permiti. Então a Cielo tem esse movimento para unir as pessoas e isso gera engajamento, melhora a autoestima das pessoas, melhora o time, etc., entre outras coisas. Então, está acontecendo agora a Olimpíadas, por exemplo, dia 23/10 vai ter a corrida, no qual eu vou participar, vou correr 21 quilômetros, depois eu também falo um pouco sobre isso também, e entre outros esportes e outras modalidades. Tem até ping-pong, tá? Não é só coisas que é realmente corrida, como vôlei, e tem ping-pong também. Que legal, cara, que legal. E além de você ter trazido esses tantos benefícios aqui que gera a antivida cômoda ou parada, né? O antissedentarismo, mas você falou uma coisa, cara, que me marcou aqui já de cara. Você falou assim, eu me permiti. Né? Então você, por mais que não jogasse vôlei, não pratica o vôlei, mas você foi lá e se permitiu. Isso aí tem uma mentalidade, né? Você construiu isso ao longo do tempo e vamos entrar aqui um pouco na tua história. E parabéns a Cielo por essa iniciativa. Mais empresas poderiam se inspirar em frentes como essas, afinal de contas, quem gera o valor são as pessoas que nas empresas estão, né? Então, que legal. Ô, Jeff, bom, vou te chamar de Jeff porque é como a gente, né, praticou a nossa relação até aqui. Cara, Legal. você veio de um contexto de sobrepeso, não é isso? Né? Curiosamente, conectado ao episódio anterior aqui do DNA, aliás, anterior não, episódio 3,
Eu tinha trazido a doutora Letícia Margalo, médica endocrinologista, minha grande amiga. Aliás, hoje é aniversário dela, eu estive com ela, né? Parabéns, Letícia, olha só, aqui ao vivo. Quer dizer, não é ao vivo, mas, né? Dando os parabéns a você. E a gente falou sobre obesidade e todas as questões ligadas a isso. O episódio foi uma verdadeira aula. E aqui, hoje, você vem contar um pouco da tua história, que sai de uma realidade de sobrepeso, com N fatores ali críticos em relação à sua saúde, e hoje você é um cara que não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, neva ou não importa, você tá ali rigorosamente seguindo uma rotina altamente saudável. Isso é Sim. inspirador. Então, Jeff, conta pra gente um pouco dessa tua história, como você estava antes de você chegar no ponto que está. Bom, eu pesava 124 quilos, eu sempre fui gordo, tá? Então, eu nunca fui magro, eu sempre fui gordo. Pesava 124 quilos, tinha obesidade mórbida, era hipertenso, e aí eu vou fazer um parênteses, eu não me tratava, então eu me escondia na hipertensão. Eu sempre soube que eu era hipertenso, mas eu nunca tratei, tá? Eu nunca tratei. E aí, o que que acontece? É, após um determinado ponto, quando eu fui na médica, em específico eu fui numa médica, né, uma médica, e nem foi endócrino, eu fui numa clínica geral, porque eu falei assim, poxa, eu com 40 anos de idade naquele ponto, eu achei que, falei assim, poxa, eu não tenho uma pessoa de referência. Sempre brinco, eu tenho uma brincadeirinha que eu falo assim, eu dava pouca manutenção. Então eu tinha Aham. pouco doente. E aí, o grande estopim na minha vida, quando a médica me falou, ela falou assim: você está hipertenso. E aí disparou alguns gatilhos. Aí você pode perguntar assim, ou vocês podem perguntar assim: ah, ok, toma um remédio que é super barato, o governo até dá de graça nas farmácias populares e tudo bem. Tá, mas eu tenho um gatilho aqui, uma particularidade minha. Meu pai morreu com 52 anos de idade quando eu tinha 4 anos de idade. Muito Eu novo, né, tenho cara? o eu tenho o biotipo dele, né? Não vou falar que eu tenho a mesma genética, exatamente, mas assim, eu sou o que mais parece com ele. E aqui ele disparou um gatilho em mim. Falou, puxa, eu tô indo pelo mesmo caminho, além da diabetes, né? Eu não sou diabético, né? E a médica falou, Jefferson, você vai ficar diabético. E aquilo, naquele momento, para mim, disparou um gatilho interno em mim, falou assim, puxa, eu preciso reverter isso. E na hora eu perguntei até para ela assim, eu consigo reverter isso? Ela falou, consegue. Na hora eu até acho que ela não acreditou e zero de problemas, porque dada a quantidade de pessoas que atende, quantidade de pessoas que conseguem isso, ela não acreditou em mim. Ela falou assim, então, ó, ela falou assim, eu vou te dar 2 meses, se você emagrecer, eu não vou te dar os remédios para pré-diabetes já, vou começar a te tratar, porque a disciplina dela, apesar de ela estar ali como clínica geral, ela é nefro, então ela manjava muito sobre pâncreas, sobre essas coisas aí, e ela estava mega preocupada. Bom, enfim, saindo dali e sem dieta, sem nada. Uma das perguntas que me fizeram sexta-feira, eu tô fazendo um estudo bíblico, e a pessoa que me fazia o estudo bíblico falou o seguinte, esse é outro pilar que também cresceu em minha vida, falou assim, o que você mudou na sua vida de alimentação? E aí a minha lógica, para quem acredita, né, enfim, é o seguinte, eu comecei a comer o que Deus deixou na terra. É isso. Então, menos embutidos, menos enlatados, menos. E é isso. Frutas, legumes, obviamente cortando um pouco da farinha, né? A farinha foi Deus, obviamente, mas isso, ela se transforma em glicose, né? Enfim. Coincidentemente, vamos chamar de coincidência, eu fui num cardiologista, cujo era marido dela. Coincidência. Peguei lá, pedi para a secretária me indicar, a secretária me indicou, opostos, ela falou assim, ele até brincou, falou assim, olha, é minha esposa, mas eu vou te dar o remédio de hipertensão a mais, porque isso não vai segurar você. Bom, feito isso, eu comecei o processo de emagrecimento, me matriculei numa academia, nunca me matriculei na academia da vida. Eu falo que eu me engano duas vezes na minha vida. Eu falo que eu vou acordar cedo e eu falo que eu vou parar de trabalhar cedo. O resto eu não me engano. É, Ô, Jeff, uma coisa aqui para chamar a atenção de quem está acompanhando a gente. Você teve uma situação que foi se arrastando teoricamente, porque, como você disse, dava pouca manutenção, metáfora é ótima,
chegou um evento um pouco mais crítico, aí tu falou, opa, peraí, vamos tratar essa realidade, e aí disso você começou a ter apoio, né? Médico aqui, cardiologista ali, e então é um movimento que, ok, tem gente que vai lá e faz sozinho, mas é importante ter esse apoio de pessoas ou profissionais que vão te ajudar a trazer um norte, né? Uma visão ali de chegada um pouco mais favorável, né? Sim, mas depois, ao longo da nossa conversa, depois que eu vou te contar o meu outro, depois do final da história, que outras pessoas que não têm tanto acesso, infelizmente, e aí eu vou te contar algumas coisas que acontecem e não é necessário, às vezes, você ter a ajuda de um profissional. Boa. Claro que é interessante, porque eu tive aí meus altos e baixos, a médica estava preocupada com a minha anemia, com uma série de coisas, mas eu e ela, naquele oportunamente, nós fomos muito felizes em não aderir a um remédio para servir como cabestro na alimentação, né? Boa. Bom, feito isso, eu comecei o processo, matriculei numa academia, e eu matriculei numa academia ainda até bem cara, porque eu falei assim, leg press, passa no pão, o que eu faço com isso? Eu não sei, eu não sabia, eu não era de academia, de fato. Lembrando que isso foi quase no início da pandemia. E aí é importante eu citar isso porque vai ter um ciclo aí muito difícil no pico da pandemia, no ápice da pandemia, quando ainda né, o mundo não tinha vacina. E aí, até então, eu comecei a emagrecer e perdi lá meus 8 quilos, já ficava feliz. A hora que eu cheguei 2 meses depois da médica, a médica olhou e falou, nossa, que legal. Falou, Jefferson, é isso, continua fazendo isso, vamos continuar fazendo isso. Nesse momento, eu comecei a tomar vitaminas, né, enfim, meu ácido úrico foi lá para cima, enfim. Mas ela foi me dando vitaminas para eu tomar, enfim. Feito isso, depois de um pouco, acho que uns 4, 5 meses, a pandemia fechou todas as academias, inclusive a do prédio, fechou tudo. Foram uns 3 meses ali de sombra, né? Quando a gente Nesse fala momento eu já disso. tinha perdido uns 10 quilos e eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu tô indo tão bem, né? Bom, nisso a minha personal trainer, cuja é minha cunhada, me ofereceu aulas. Onde? Na rua. Para Boa. quem é de São Paulo, conhece que eu estou na Avenida, eu tô próximo da Avenida Brasleme, e Aham. tem onde tem o aeroporto Campo de Marte, e aí tem ruas sem saídas. Então, de noite, eu comecei a treinar nessas ruas. O quê? Musculação sem suporte nenhum. Ela adaptou o meu treinamento com escada, com encostar na parede, com agachamento, com flexão. Eu fazia uma flexão e eu fazia 10 segundos de prancha. Esses números são importantes até para saber como o condicionamento eu cheguei ao final. Boa. Então eu comecei fazendo isso. E aí a cultura, a mente começou a mudar. Por exemplo, eu comecei a ir para Brasília de bicicleta e não mais de carro. Eu comecei a ir ao mercado, aqui ao lado, hortifruti, a pé. E a questão da comida, eu comecei a mudar. Aí você fala assim, Jefferson, puxa, mas para um gordo, é muito difícil. Nós temos a mentalidade de gordo. Aqui eu estou dizendo sem falar pejorativamente, né? Sem Lógico. peso da palavra. Mas há essa mentalidade. Por quê? Quem nunca ouviu, fala assim, poxa, hoje eu vou numa churrascaria ou vou em algum lugar e eu vou comer para valer a pena. Eu mesmo já falei isso. Muitas vezes eu também. Nossa. Pois é, mas hoje, quando eu estou lá almoçando com os meus amigos da Cielo, que a gente vai uma vez por semana, a gente vai em restaurantes às vezes até caros, que custa R$ 120, que não é barato, algumas pessoas falam assim, Jefferson, você tem que comer para valer a pena. Eu falei, não, eu vim aqui pela presença de vocês, é óbvio que realmente não vai valer a pena R$ 120 pelo que eu vou comer, mas o que me importa é o meu prato, se tem ali o carboidrato, se tem minha proteína, se tem meus legumes, mas a presença de vocês mudou. Eu não tenho mais aquela necessidade de falar assim, eu tenho que fazer valer a pena os meus R$ 120. Óbvio, eu não tenho colocando aqui na pauta, a comida é maravilhosa, tal, enfim. E eu ouvi de uma médica que eu sigo no post da Priscila, e ela diz o seguinte, que às vezes a comida às vezes ela tá bonita e gostosa, às vezes ela só tá bonita e às vezes só gostosa. Então, não importa às vezes, importa é aquilo que se está nutrindo você. E isso muda. Porque se você não é possível, eu falei, muda.
refrigerante, eu adoro refrigerante, né? Então eu comecei a fazer esse cabresto aí de refrigerante. Então eu comecei a doutrinar, eu comecei a treinar 7 dias por semana. Óbvio que não todos os 7 dias com a personal trainer. Lembrando, eu tive essa oportunidade porque, além a personal é a minha cunhada, fez um preço muito acessível, né? Não que, enfim, então foi super legal. E começamos a fazer na rua. Eu sinto até saudades da rua. Ah, os 60 primeiros dias, a minha mãe sempre me recorda isso. Os 160 dias, a médica falou assim: Jefferson, você pode tomar dipirona todos os dias. Por quê? Abstinência à comida. Todo dia eu tinha dor de cabeça. Eu chegava na casa da minha mãe, ao invés de pedir café, eu falei: mãe, tem dipirona? Ela lembrou até essa semana que eu chegava na casa dela e pedia dipirona, porque a comida é uma abstinência como uma outra droga lista ou ilícita, enfim, embora eu nunca provei, mas tô falando assim, é isso. Sim, é. Se torna um vício e em determinadas condições se torna uma doença, de fato, a relação com a comida. A Letícia Sim. falou isso aqui. Sim. E aí, feito esse tempo, eu comecei a emagrecer, comecei a perder, e aí começam a acrescentar as coisas, né? Começa a perder roupa, começa a acrescentar a autoestima, você percebe que você está emagrecendo, e é aquele momento que vale a pena, porque no começo você fala, não está dando certo, é difícil, né? E é aquela autoestima, aquela coisa vai sendo difícil. E eu comecei a fazer os meus exames, fiz os meus exames, deu todos alterados. E aí eu comecei a tomar um remédio lembrando, para hipertensão. Comecei a tomar um remédio para hipertensão regularmente, eu sou bem metódico. E eu usei um fator que eu tenho, né, que eu sou bem focado, ou para outros que chamam de metódico, eu acabei usando isso ao meu favor. Falei, cara, eu vou usar, porque nem sempre a gente tá com vontade da academia, nem sempre, às vezes eu vou na disciplina. Faça chuva ou sol, eu estou treinando, não importa. Às vezes você está cansado, mas você fala, vou treinar. Passado aí 6 meses, eu já tinha emagrecido uns 20 quilos, fiz os meus exames e me recordo como fosse hoje a médica oportunamente que fez o meu ultrassom. Ela comentou o seguinte, ela falou, Jefferson, eu vou escrever aqui, vou deixar escrito aqui no seu remédio, no seu exame, que você não tem mais esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado. Para não dizer que eu esqueci ou eu não vi, né? Ela falou, eu vou escrever, e me deu parabéns e tudo mais. Então começaram a vir as novas evoluções. Oportunamente, a médica diminuiu 75% da minha dosagem do meu remédio de losartana de hipertensão. Caramba! Ela deixou, ela deixou 25% por precaução, porque ela não acreditava também. Assim, ela falou, nossa, é isso. Eu chegava lá, me dava parabéns. Essa altura tu já tava com quanto de peso? Eu estava lá por volta de uns 106 quilos. 106 quilos, 100 quilos. Ó, já tinha perdido aí 20 e poucos quilos, né? Uma base. Sim. Agora, uma coisa importante, eu perguntei aqui, galera, ao Jeff sobre o peso, mas é importante lembrar que o peso é um fator, mas é importante a gente entender a composição corporal, né? A Importante. distribuição adequada de massa, gordura, não é só o que está na balança, não. Tá? Mas depois a gente volta nisso. Vai lá. Vou falar esses números para no final depois a gente fazer um comparativo. Isso é muito importante. Eu Boa. tinha 42% de percentual de gordura. 42%. Bastante. Eu- Nossa, muita coisa. Depois eu falo, ou quer que eu fale agora quanto que eu cheguei? Ah, fala logo, né, cara? Porra. 9% eu cheguei. Olha aí, Ao sensacional. meu, ao meu auge, né? Ao meu auge aí de percentual de gordura, porque muito baixo não é recomendado, eu cheguei aos 9. Hoje eu estou um pouquinho mais, porque eu estou num movimento de hipertrofia, e aí, enfim, aí depois eu vou comentando sobre os meus objetivos que mudaram drasticamente, né? Então, lá atrás, o meu primeiro objetivo era emagrecer e perder peso. E aí é uma dinâmica, hoje eu tenho essa visão, mas quando você está gordo, não importa se você perde, de que forma que você perde peso, você quer perder peso. Aí tá a sacada. Eu tive a felicidade, e não foi premeditado, foi porque pessoas me ajudaram a, a ter o esporte comigo. Então, eu perdi peso fazendo esporte, ou seja, eu fiz aquela troca. Então, quando eu falo com alguém, né, e várias pessoas me perguntam, inclusive hoje, eu falo, olha, tenta atrelar a sua dieta com algum tipo de esporte
que você goste. Porque isso vai ser importante. Por mais que você fale assim, eu quero perder peso, eu quero perder peso, eu quero perder peso, mas é importante esta troca. Hoje eu vejo benefícios. Mas lá atrás eu não via, não. Eu falo assim, eu não via. Eu queria perder peso. E a minha personal, ela sempre lembra isso. Ela fala assim, Jefferson, quantos quilos você quer perder? Eu nunca falei para ela quantos quilos eu ia perder. Se eu quero que ele perder 10, 15, 20 ou 30 ou 5. Fala, só vamos. Eu nunca falei peso. Eu fui começar a discutir o meu peso com a médica aos 90 quilos. Aos Caramba! 90 aos 90 quilos eu comecei a discutir sobre o meu peso. Lembrando que eu estava em obesidade mórbida, né? Então eu já tinha passado o grau 13, eu estava em obesidade mórbida. Você tem quanto de altura? 1,80. Caramba, tu tava com 124, era isso? É. Nossa. Aí, um ponto importante, e aí outra coisa que eu sempre brinco, eu sempre brinco que do português, claro, eu sempre pago minha língua, mas eu volto atrás e falo assim, puxa, isso eu estava errado, que é o processo bacana da evolução humana. Eu vou citar aqui 2 exemplos, que quando eu comecei a fazer esse processo, eu me recordo lá atrás, quando eu comecei, eu estava no apartamento da minha prima, Marília, né, e Fábio, pessoas que me ajudaram bastante nesse processo, família é muito importante, o condomínio dele tem uma pista de 1 quilômetro. E aí eu andei 4 quilômetros. E eu sempre brinco que dos 4 quilômetros eu reclamei 5. Aí ficava ali só reclamando, né? E oportunamente o meu primo Fábio me disse assim, Jefferson, vamos correr 18 quilômetros? Eu falei, você tá maluco? 18 quilômetros? Imagina, que não sei o quê. E aí, para ser mais exato, né, porque aí minha personal marcou, dia 12 de março de 2021 eu fiz a minha primeira corrida. Aí tem uma questão sobre a corrida, né? Eu fiz a minha primeira corrida. O teu movimento começou de você virar e falar assim: "Deixa eu virar a chave". Quando foi? Qual foi o dia? Ou o período? Agosto de 2020. Então agosto de 2020, aí março de 2021 você falou: "Vou correr". Por quê? Aí assim, eu não sou ansioso, né? Então aí, juntamente com a minha profissional, minha personal, a gente fez tudo programado, porque assim, se eu Sim, corresse no início, eu poderia com certeza eu ia estourar meu joelho. Aliás, era uma das lógico. coisas que eu tinha mais medo, porque mesmo sobrepeso, eu não tinha problema no meu joelho. Eu falei assim, eu não quero ter esse problema porque a brincadeira estraga. Sem Então, dúvidas. exatamente dia 13 de março, eu fiz uma corrida aqui na Braslemp, para quem conhece. Eu corri 15 minutos, aí de novo, eu paguei a minha língua, vamos dizer assim. Eu corri 15 minutos sendo 3 minutos andando e 1 correndo. E eu virei para minha personal e falei assim, corridas não é para mim. Eu vi aquelas pessoas correndo, eu falei assim, como as pessoas correm? Por que elas fazem isso? Tipo o Globo Repórter, onde vive, o que come, o que fazem, né? Muito bom, cara. Hã. E aí eu continuei o processo e eu comecei a me desafiar, né? Comecei a me desafiar nesse aspecto. Aí depois, posteriormente, as academias não voltaram, mas o prédio voltou. Eu comecei a treinar na quadra do prédio. Boa. De novo, sem aparelho nenhum, sem leg press, sem nada. Os pezinhos que ela trazia, com a dinâmica que ela trazia, fazendo os burpees, enfim. Era um cross training ali adaptado, né, um funcional com cross, com tudo que tinha e se vira e vai, né. E comecei a publicar no meu Instagram. E várias pessoas começaram a entrar em contato comigo, né? Eu vi 2 movimentos, né? Pessoas me criticando, faz parte, e Lógico. pessoas perguntando para mim o que eu fazia. Inclusive, um dia, vale a pena aqui te falar da minha história, que eu trabalhei na Porto Seguro, uma pessoa que me ensinou a tecnologia em 2004, Ronaldo, ele virou padre. Ele virou padre, ele é formado em padre, inclusive hoje ele está em Portugal. Ele falou, Jefferson, eu tô indo aqui, tô indo aí treinar com vocês. E um dia, tá lá no meu Instagram, ele veio treinar com a gente. Caramba, Foi e lá, aí? veio andando, ele falou, cara, vou treinar com vocês. E foi treinar. Ele é super novão, mentalidade, sabe? Porque a gente fala padre, você vê aquelas pessoas, não, super molecão e tal, e veio treinar com a gente. Foi super legal. E aí eu vi diversos movimentos de pessoas se incentivando. E aí aqui nesse momento, eu vou fazer até um parênteses de que eu linkar com aquela história que eu fui lá atrás. Beleza, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter bons profissionais, de pessoas que me ajudaram, mas a pessoa que trabalha na minha casa aqui, que me ajuda aqui a limpar a minha casa aqui, infelizmente ela não tem tanta recursos. E Aham. aí eu comecei a conversar com ela começou a ver que eu estava conseguindo, que enfim, e a gente começou a conversar. Ao longo de 6 meses, ela perdeu 20 quilos.
Impressionante, né? E ela Essa se mantém hoje, e ela se mantém hoje. Aí você fala assim, ah, beleza. E lembrando, assim, só um parênteses da vida dela, ela tem uma criança hoje, ela tem 2 anos, mas na época ela tinha 1 ano, e ainda ela amamentava, ela acordava 5 horas da manhã, trazia sua marmitinha com sua comida fitness, ou seja, uma dinâmica, não vou ser aqui, vou ser realista, uma dinâmica muito mais difícil do que eu tenho, mas ela conseguiu. Ela falou, não, eu não quero ter isso. E aí ela chegava aqui, ó, será que eu posso comer isso? Eu não sou nenhum expert, mas eu falei da minha lógica, né? Falou assim, ó, acho que pode fazer assim, assado. Cara, a importância da influência, né, das pessoas ao redor que podem ser suas influenciadoras, e para isso você não precisa de dinheiro. Essa é a grande verdade. Você pode se inspirar em histórias de alguém que você abre o YouTube e vê ali, ou entra aqui no nosso canal, acompanha pessoas que, sei lá, nunca te viram e falam, putz, olha o insight que esse cara trouxe, né? Então é o querer. Aí, só para você seguir, a este momento que você já estava sendo influenciadora ou para outras pessoas, independente das críticas que recebia, mas que você já estava se tornando influenciador, você já tinha as suas próprias influências? Pessoas que você falava assim, putz, tá me inspirando, me influencia de algum modo, ou não, isso foi uma coisa que, sei lá, pode ter acontecido depois. Como é que é essa parte da influência para você? Tinha assim, ao longo do tempo, né, até a minha própria personal trainer, como eu disse, é minha cunhada, né, assim, Aham. eu a via como uma profissional, vejo como uma pessoa que tem uma qualidade de vida, eu não estou falando só de esporte, né, de alimentação e etc. O próprio meu irmão, com 10 anos mais velho que eu, tem um corpo muito legal e tem, assim, o treino, e outros ícones, pessoas que eu conheci na Cielo que faziam musculação. Eu me recordo que eu vi alguns corredores, eu falei assim, um dia eu vou correr que nem esta pessoa. Me recordo que a minha personal falou assim, ela falava assim, eu lembrei esses dias, ela falou assim, esses caras, uns amigos dela, esses caras aí, o longão deles faz 20 quilômetros no final de semana tranquilo. E esses dias eu falei assim para ela, ó, eu virei esses caras aí. E eu vou falar um pouco Genial. sobre esse assunto. E aí, eu comecei. Então, assim, hoje eu faço musculação, e eu faço corridas. Corrida de rua, né? Em especial, corrida, eu gosto de correr sozinho. Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Por que eu gosto de correr sozinho? Exceto as corridas de ruas, que são aquelas maratonas, aquelas. Enfim, por quê? Porque é o momento que eu coloco o meu fone de ouvido, é o momento que eu me conecto com Deus, com o universo, enfim. Então, eu já fui ouvindo música, eu já fui ouvindo devocional, eu já fui fazendo várias coisas. É aquele momento meu. Ah, mas você gosta de correr sozinho? Porque eu vou e simplesmente vou, né? Enfim. Fiz natação, né? Agora eu tenho uns objetivos, né? Então, eu comecei a correr 10 quilômetros, fiz minha primeira corrida 10 quilômetros lá na Polícia do Exército, lá em Osasco, meus primeiros 10 quilômetros. E aí, as corridas de rua são sensacionais. E qual foi a sensação quando tu fez a tua primeira corrida, assim, 10K, e aí tu terminou? E aí? Como é que você se sentiu? Putz, eu ia falar um palavrão, mas foi sensacional, assim, foi Pode caralho, falar, cara. É o caralho, assim, coração falando. foi assim, assim, por mais que é endorfina pura, é felicidade pura, falar assim, putz, eu consegui 10 quilômetros. Na sequência, eu fiz uma corrida que tem aqui, muito famosa aqui em São Paulo, que chama Gonzaguinha, que é da Polícia Militar. Quer dizer, não é da polícia, mas e sim tem um apelo para a polícia, mas qualquer um pode se. Enfim, 15 quilômetros. E me recordo que eu corri 15 quilômetros, eu falei, putz, eu não vou conseguir correr 20, o que eu queria fazer meia maratona. Eu falei, não vou conseguir fazer meia maratona, porque eu me senti cansado. Mas aí, eu estava no começo. Hoje eu sei o porquê. Porque dado o calor, tem uma série de outras questões. E aí, o meu irmão me presenteou com um ingresso da São Silvestre. Ah, que legal. Então, ele e a namorada dele, que é minha personal, corremos a São Silvestre na Premium, né? Ou seja, eu tive uma experiência ótima. Então, estavam os atletas de elite, nós, e depois vinha a geral. Então, sim, eu tive uma experiência maravilhosa. E quando eu terminei a tão famigerada São Silvestre, que muita gente acha que é maratona e não é, são só 15 quilômetros. Quer dizer, só não, são 15 quilômetros. Eu falei, eu saí inteiro. Naquele momento eu falei para minha personal, eu falei assim, eu quero fazer a meia maratona. Subiu a régua agora. Sigo a régua. E ela fez a planilha da meia maratona para mim. Em específico, na Páscoa,
eu fui sozinho, eu tinha marcado para correr lá em Porto Alegre na Páscoa, então antecedeu a minha meta. Eu já corri aqui os 21 quilômetros, né? Legal. E nesse ínterim, aí eu queria comentar uma coisa sobre a questão em específico, aqui eu vou falar um pouco sobre a corrida, mas que você falou assim, não é necessário ter dinheiro e algumas coisas que me fazem algumas lições de vida. Eu conheci algumas pessoas que guiam pessoas com deficiências auditivas, visuais e até de intelecto nas corridas de rua aqui de São Paulo. Eu acredito que em outras cidades, mas eu vou falar em específico aqui em São Paulo, que chama Aquiles. Então, por exemplo, eu conheci um cara que se chama Alexandre, ele tem deficiência visual e ele enxergava. E ele disse assim para mim, Jefferson, eu na pandemia, eu corri a maratona, né, a quilometragem de 42 quilômetros, 195, na rua da minha casa, que tem 200 metros, e é rua de terra. Ele não teve assistência de médico, ele não teve assistência de uma nutricionista, ele não teve assistência de uma personal, enfim. Simplesmente ele... E aí, lembrando que ele tem outras dificuldades, né? Que aí eu comecei a perguntar para ele, e aquilo até me arrepia, porque eu falei, puxa, todo mundo pode, basta querer. E aí eu falei assim, Alexandre, como que você faz para saber em que momento que você está da rua? Ele falou, eu sei pelo som, é mais fundo ou não. Como você sabe se está vindo o carro? Ah, pelo som. Como você sabe se está vindo uma pessoa? Ele, pelo cheiro. Eu sei o senhorzinho que vem pelo cigarro de palha, eu sei a menininha que está vindo pelo perfume, e assim ele me disse, tá? E eu falei, putz, é isso, né? Então eu conheci pessoas que têm dificuldade com outras coisas, né? E mesmo assim conseguem fazer. No caso, é a corrida. Eu falei, pô, qualquer um consegue desde que tenha a determinação. Bom, feito isso, eu já estava lá já com meus 90 quilos, né? E aí eu comecei, e oportunamente naquele momento, eu troquei de profissional médica. Não porque ela era uma profissional ruim, mas eu, muito pelo contrário, mas eu precisava de um profissional, um médico do esporte, que entendesse as minhas variáveis. E muda, tá? E, de novo, eu tive essa condição. Então, e sim. E foi muito importante, porque eu estava naquele momento me sentindo fadigado com meus exercícios, né? Eu sentia cansaço. Eu tinha máquina, eu sempre falo que eu tinha máquina, mas eu sentia cansado. E aí eu fui numa nutricionista, onde foi inserido novos alimentos de forma diferente, preparações diferentes, e comecei a tratar dessa forma. Lembrando que até hoje, né, isso já são 2 anos e meio, eu nunca me lesionei, atrelado a bons profissionais e eu não ser ansioso. Então, se eu às vezes vejo que eu vou quebrar é não conseguir fazer a meta, seja lá qual for na musculação, eu paro, eu respeito, eu não fico olhando o que o outro está fazendo do lado, a minha velocidade, o meu peso na musculação, então eu respeito o meu corpo, Essa né? maturidade, convenhamos, não é algo tão Não, convencional quando a não. gente olha para as pessoas que estão mudando, né, de um estado, estão fazendo a transição de estados aí, né? No teu caso, de um sobrepeso, obesidade, para uma condição extremamente saudável. Porque normalmente há vontade de acelerar e, nesse processo, acabar fazendo mais do que aquilo do que você é capaz. E aí vem lesões e vem outras coisas que acontecem. Que bom que tu teve essa consciência, né? E eu sabia que isso ia me parar. E aí eu vou fazer um parênteses sobre a minha evolução do esporte para falar um pouco do que eu ganhei sem ser isso, porque não é Boa. só o corpo que muda. E aí eu queria falar isso, isso é o que mais impacta. Nesse momento, eu comecei a ter, comecei a ver músculos. Eu não via músculos. Uma saboneteira, um tríceps, um bíceps. Para muitas pessoas isso é normal, mas para mim não era. Eu falei, nossa, que legal. E aí, nesse momento, você acaba tirando fotografia. E eu tive uma grande dificuldade. E outra dica que eu dou para as pessoas que querem emagrecer é tirem fotos sem camisa, obviamente para os homens. Tire foto, porque naturalmente eu reparei, olha que curioso, eu reparei que eu tinha foto só de selfie. Eu só tinha foto de selfie. Quando eu fui fazer meu antes e depois, eu tive muita dificuldade. E eu falei, puxa, queria eu voltar no passado e tirar foto do meu corpo inteiro para que as pessoas pudessem ver. Eu tive muita dificuldade disso. É uma E bela aí, dica. Você vê o teu progresso ali day by day. Sensacional.
Day by day. Porque nem eu, lembrando, eu falei lá atrás, eu não sabia quantos quilos eu ia emagrecer, eu não programei isso, eu falei assim, eu vou fazer. Meu Uhum. objetivo inicialmente, como eu disse aqui, era não ser hipertenso. Ah, lembrando que nesse espaço do tempo aqui com 90 quilos, eu já tinha feito meu segundo mapa, né, que é a medição da pressão arterial, e eu já não era mais hipertenso. Sensacional, cara. Mas essa meta eu passei e falei, vamos embora. Então eu Vamos já pra não era próxima. mais hipertenso, não tinha mais colesterol alto, eu não tomava mais remédio para colesterol, não tinha esteatose hepática e gordura no fígado, e ácido úrico, que é uma questão de família, eu já não tinha mais. Então a questão de remédio eu não estava tomando nenhum. Eu não gosto de tomar remédio. Aí você pode falar, mas tem gente que gosta. Não, talvez tem gente que não liga, mas isso era uma coisa que me incomoda muito, tomar remédio. E aí, nesse momento, algumas coisas mudaram, Vitor, e não só no esporte. Eu me tornei uma pessoa mais comunicativa, ou Nossa, você seja, se eu falo expressa mais. muito bem, cara. Então, mas não era assim. O Jefferson era um cara introspectivo. O Jefferson não era um cara que falava eu te amo para minha mãe, ou conversar, ou beijar o rosto da minha irmã. Então, esses dias, até um parênteses aqui, um amigo estava trabalhando no home office, eu estava na casa da minha mãe, e aí meu amigo falou assim, ô Jefferson, você está mais falante. E a minha mãe gritou da cozinha, parece uma vitrola! Muito bom. Pois é, acrescentaram coisas na minha vida que eu não posso, que eu não consigo te falar. Então, o que que acontece? E eu comecei a me sentir melhor, comecei a usar roupas, eu perdi meu guarda-roupa 3 vezes. E aqui um parênteses assim, eu nunca pude ter a oportunidade de ter uma calça da Levi's. E não pelo preço, né? Não é um preço exacerbado. Sim, porque não tinha meu tamanho. Minha circunferência abdominal era muito grande. Eu tinha bem distribuição, mas era muito grande. E eu fui comprar uma calça da Levi's. E aí, quando eu fui comprar essa calça da Levi's, primeiro ponto é que eu falei assim, nossa, mas fica apertado assim na panturrilha mesmo, é normal, né? Porque esse calça é diferente. E aí, até brinco que caiu um cisco no meu olho. Eu fiquei emocionado. Eu chorei, porque era uma coisa que intransponível, né, para mim. E eu comprei uma calça da Levi's. Puxa, eu tive minha primeira calça da Levi's. O outro ponto que eu me permiti, e essa palavra eu vou falar e eu uso bastante, são as cores. Eu não usava cores, né? Eu não usava, era monocromático. Eu disse para minha mãe, esta semana eu vi meu movimento do meu guarda-roupa, primeiramente, quando eu estava gordo, monocromático, cheio, monocromático, depois vazio com 2 camisetas, porque eu não fui trocando, porque eu sabia que eu ia perder mais. E hoje eu vi ele cheio, novamente, e colorido. Só um parênteses, para quem está acompanhando a gente aqui no Spotify ou em outra plataforma, não está vendo, o Jeff aqui, ele está com uma camisa vermelha, uma camisa polo e o relógio, levanta de novo aí, ó, um relógio de pulseira laranja, tá, então É. isso diz bastante sobre a transformação do psicológico, do emocional, né, da forma como você se posiciona como indivíduo e, as mensagens que você quer passar. Sensacional, cara. Segue aí. E isso foi uma sugestão da minha personal, e tinha a ver com a corrida, porque eu gosto de correr à noite. Né? Por exemplo, o Jefferson não gosta. Isso não quer dizer que eu não acorde cedo, mas eu não gosto de acordar cedo para me exercitar. Eventualmente acontece. Eu treino basicamente à noite. E aí minha personal falou assim, Jefferson, você tem que usar roupas coloridas. E foi um tabu colocar meias coloridas, neon, e hoje eu uso sem o menor problema. Quem brinca comigo, a minha sobrinha veio aqui em casa, tirou uma foto, colocou uma foto antes e depois, colocou uma caneta marca-texto e eu na foto. Muito A minha legal. família brinca comigo no grupo da família, corre Forrest, corre Jefferson. A minha sobrinha criou uma música para mim, Jeffrey Runner, e aí você começa a ter. Pois é. Então, acrescentaram coisas na minha vida diferentes. Então, eu comecei a ler mais, eu cuidei da minha parte espiritual, eu me permiti outras coisas, a usar cores. Então eu me permiti diversas cores, né? E aí eu até brinco que veio outras cores, né? Agora eu estava comentando que hoje eu tenho Jefferson, né? Tenho 3 cores, eu sou napolitano, eu sou branco, eu sou preto e eu sou vermelho, por causa da corrida, né? Para quem não nos está vendo, eu vou levantar meu braço aqui e vai ver 2 cores. Por quê? Porque começou Sol. a ter 2 cores. O sol, por mais que eu passe protetor,
Eu já tenho uma cor, então eu acabo pegando cores. Importante sobre falar vitamina D. Hoje, Sim. isso é interessante. Eu comecei a tomar vitamina D, e aí tem a ver com a sua pergunta, tá, Vitor? Sobre questão de grana, tal, enfim. Eu comecei a tomar vitamina D que, infelizmente, é cara aqui no Brasil. Eu não sei fora, mas eu vou falar que aqui é cara. E os meus níveis de vitamina D eu sei até hoje. Estava como no 12. E o médico falou: não, você precisa tomar vitamina D. 12, Eu te. cara. 12. 12. Acho que o limite mínimo é 20. É. Cara, Eu e aí? tomei vitamina 50 DU, eu acho que é DU, eu não é 50 mil alguma coisa, que eu já não sei, eu não, É não sou o mais I. esperto. Como que é? O I. É, UI. Então, 50 UI, 50 mil UI. E aí eu sei que 50 mil é muito caro isso daí. Eu comprava chorando, eu não gosto de comprar remédio. Eu cheguei a 22 tomando a tal da vitamina D. Legal. Boa, já entrou no mínimo E, ali. pois é, depois eu parei de tomar essa vitamina D e comecei a treinar, não só musculação, lembra que eu falei que eu treinava na rua e corrida? Bom, sem remédio nenhum, eu cheguei e estou a 36. Sensacional. Ou Sensacional. seja, nem E sempre correndo você. você corre de noite, predominantemente. Treina musculação e corre à noite? Como é que tá a rotina? Na semana eu corro à noite, mas aos finais de semana, os meus longões, eu vou chegar lá e eu corro de manhã. Ah, legal. Boa. Tá, eu vou chegar lá. E aí, bom, voltando um pouco sobre o meu treinamento, né? Então, na musculação eu estava lá fazendo o meu fortalecimento e a minha maratona, minha meia maratona, eu concluí. E eu falei para minha personal, falei assim, bom, agora eu quero correr 30 quilômetros. Ela falou, vambora. Sempre topando comigo, falou, vambora. E aí muitas pessoas falam assim, que exagero, para que correr isso, enfim. Bom, e em uns 3, 4 meses atrás, eu corri aqui no Shopping Eldorado os 30 quilômetros. Fiz os 30 Sensacional. quilômetros. Top, hein? E eu falei para minha personal, bom, bora agora para a maratona? Ela falou, vambora. Muito Eu bom. ia correr este ano aqui, mas eu não corri esse ano por quê? Porque eu fiz uma cirurgia de desvio de septo que me paralisou por aí por 2 semanas. Então Sim. ia quebrar o meu planejamento de treino. Neste ínterim, eu marquei para abril, que vai ter a internacional aqui de São Paulo. Depois, obviamente, eu vou querer correr aí no Rio. Só vem. A Mas gente vai fiz se uma encontrar outra, aqui. e eu fiz uma outra proposta para minha personal. Assim, as minhas propostas, eu vou mudando. Falei assim, eu quero hipertrofia agora. E fui na nutricionista, a doutora Tamires, fui na nutricionista e falei assim, bom, nesse momento eu quero hipertrofia. E aí vem aí a questão, pô, mas a corrida e junto, não é o estado da arte, porque um come músculo e o outro não come, e aí? Aí eu vou responder para você o seguinte, que essa é uma pergunta muito comum que me fazem. Não importa o que eu vou fazer, importa o que me deixa feliz. Então eu tenho felicidade em fazer musculação, eu não quero ser o mais forte, eu nunca pretendi ser o mais forte, e nem o mais rápido na corrida em pace. E amanhã ou depois, se eu vou fazer natação, duatlon, triatlon, eu não sei, mas eu vou me permitir, eu vou me desafiar. Você entendeu? Então, depois da maratona, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. E eu costumo dizer aqui, um clichêzão, que o esporte me trouxe de volta para a vida. Eu até brinco para quem tem um pouquinho mais de idade daquele filme Jumanji, né, que é um Aham. jogo, né? Jumanji! O esporte é isso, me trouxe de volta para a vida. Em todos os aspectos, não só do esporte. Hoje eu sou um cara mais produtivo no meu trabalho. Hoje eu sou um cara mais que eu sei que eu posso fazer algumas coisas. Se eu conseguir correr, se eu conseguir fazer musculação, né? Se eu conseguir fazer algumas coisas, enfim, eu consigo fazer em outras relações profissionais, pessoais, enfim. Então eu me desafiei. E aí, Uma obviamente, coisa, só um comentário que me lembrou aqui, o Jeff, para tu seguir. Eu acompanho muito o Paulo Musi, né? E tem uma frase que ele falou no podcast do Rafinha Bastos, que eu gosto bastante, o Mais Que 8 Minutos, né? Fazendo propaganda do podcast dele. Ele foi entrevistado lá pelo Musi e em algum momento o Rafinha perguntou assim: cara, ser grande te trouxe o quê? Que o Musi, né, para quem não conhece, é um médico do esporte, cara, ortopedista. Ele é muito grande, muito forte. Alguns diriam que se ele fosse competir, ele daria um banho nos atletas que a gente tem por aí, né? Então o Rafinha pergunta isso a ele.
que ser grande te trouxe? E o Muzi respondeu assim: ser grande não me trouxe nada, mas o processo para eu chegar lá me trouxe tudo. Porque a disciplina, a vontade, o encaixar todas as coisas que eu preciso fazer e não somente o que eu quero fazer, porque eu tenho um horizonte, eu tenho uma visão de chegada e lidar com as questões diversas que podem me tirar do eixo, isso me faz ser uma pessoa todos os dias melhor. E sem dúvida nenhuma, isso trouxe um monte de coisa para ele. Me inspiro muito nisso também, e sem dúvidas o que você acabou de falar é a mesma coisa dentro da sua realidade. Mas e aí? Te interrompi, foi mal. Não, imagina, bate-papo é isso. E assim, então as pessoas acabam. Hoje mesmo, de manhã, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, obviamente eu não vou falar mal para a esposa, falou assim: da onde você tira essa inspiração? Eu preciso disso. Eu falei: olha, você tem que olhar para dentro de si, que realmente querer, o processo não é fácil. Essa pessoa tem filhos, pensa nos seus filhos, pensa na qualidade, quanto tempo você vai viver mais, tenta tirar isso e vai. E assim, mas nem sempre eu tô com vontade. Às vezes você teve um dia difícil no trabalho, e aí é disciplina, e não rende. Às vezes você tá lá e fala: puxa, que sacrificado, e não vai. Mas é importante você ter a disciplina de ir, porque quando eu estou, aí flui. Claro que aí tem o processo do shape, né? Endorfina, acontece o processo químico, e eu não vou saber detalhar aqui, não sou um expert, mas acontece. E você se sente feliz. Então hoje eu sinto felicidade em ir à academia, ou correr, ou praticar outro esporte. Eu fui ontem jogar vôlei, eu tô até todo marcado aqui, e foi sensacional. E cansei, porque foram outros estímulos, mas eu fiz amigos. Este é um outro ponto interessante. Por exemplo, o Jefferson do passado, ele era um cara introspectivo, ele jamais ia entrar em outros grupinhos. E uma pessoa que nem trabalha no meu departamento, aqui no meu departamento, falou: Jefferson, eu te marquei, você vai amanhã. Você falou: como assim amanhã? Você vai jogar vôlei. E eu fui, e eu não conheci, não era, é da mesma empresa, é da mesma gerência, do mesma superintendência, mas não é da minha zona de conforto. Então hoje, eu permitir a sair da minha zona de conforto, é aquele, de novo aquela palavra, eu me permiti, e eu estava lá, jogando, né? Então, esse é um processo interessante. E aí eu queria comentar um processo que aconteceu, e aí não tem a ver com a questão de esportes, de metas, que eu estava agora em Orlando, Eu ia né? te perguntar isso agora, né? A gente tocar nessa tua viagem. Conta aí. Eu estava com a minha família e aconteceram algumas coisas, eu já estive lá, e Só um aconteceram detalhe. algumas Você tava de férias, correto? férias, de férias, de Quanto férias. tempo tu tirou de férias aqui para fazer essa viagem? Fiquei 12 dias lá. 12 dias. Então, galera, ó, o Jeff contou aqui toda a trajetória dele, né? Uma caminhada que veio evoluindo ao longo do tempo. Aí agora ele vai, tira um período de férias, 12 dias fora do país. Fora daquilo que você tem como rotina estabelecida. E quando a gente estabelece uma rotina, vou falar por mim aqui, né? Eu identifico junto à minha realidade onde eu moro muitas facilidades, porque eu montei a minha vida em torno daquele contexto. Então, a academia tá aqui, os horários, as coisas, o mercado que eu vou, a hora que eu vou no mercado, é tudo montado para funcionar de um jeito que eu sei que eu não vou me sabotar, né? Vai me ajudar, pelo contrário. Mas você vai e fala assim: 12 dias fora do país. E aí? 12 dias que você, já com essa mentalidade, que o que você fez não foi só emagrecer e deixar de ter um problema, uma questão de pressão arterial. Você trouxe uma nova forma de viver, né? Uma nova forma de encontrar o seu estilo de vida. Você tem um estilo de vida. E como é que você faz isso 12 dias fora da realidade que você está acostumado? Vai lá. Pois é, foi uma grande dinâmica isso, ainda mais falando um pouco dos Estados Unidos, ainda mais da Flórida, lugar de turístico, né? Não é um lugar, não é Estados Unidos, é um lugar turístico, enfim, com muita oferta de comida calórica, enfim. Mas assim, ainda assim foi possível de fazer as melhores escolhas. Quais foram as melhores escolhas? Ir no Walmart, né, no caso, comprar frango, comprar comida, fazer em casa. É óbvio, eu me permito também comer junk food, por exemplo. Eu gosto muito, quando eu fui lá, de uma rede que chama Five Guys. Eu fui comer hambúrguer. E até aquele bodybuilder, o Renato Cariani, ele sempre fala, se você
não foi por causa disso, mas eu me recordo dele falando assim, num podcast dele, ele falou assim, olha, se você for sair fora da dieta, não coma pizza, coma um hambúrguer, porque ele é o melhor das opções que tem, porque ele tem carboidrato, ele tem proteína e ele tem ainda legumes, que é Eu ouvi salada, isso ovo, também. e ele fala isso. E eu fui comer o tal do Five Guys, porque era uma coisa que eu gostava muito, né? E nem é uma rede muito chique, mas me remetia a algumas coisas legais. Mas eu consegui. E aí, fazendo as melhores opções em tomando bastante água, em fazendo a minha própria comida. E nos parques, obviamente, aí levado por dois fatores aqui, que a comida no parque, dado a nossa condição de desvalorização do real, é muito caro você comer lá, e questão da comida que não é saudável. Então eu tentava fazer as melhores opções, levando lanche com as melhores opções dentro dos lanches, e quando chegava em casa, comia frango, ovo, salada, enfim. E aí foi uma adaptação que podia fazer. É óbvio, tô com vontade de comer aquele sorvetinho da Disney, que tem o Mickey. Pô, legal, vou comer, faz parte, é legal. Mas é um, não são cinco, né? Então, você se permitir. Muito bom. Mas isso ainda foi a parte fácil, porque eu já estava treinado para isso, eu já tinha essa condição, eu já tinha, né, a oferta de refrigerante lá, né? Você pode colocar lá, enfim, eu vou tomar o que me satisfaz, eu vou tomar, é água, enfim. Caraca, pausa. Isso que você falou, pessoal, peguem isso, leve pra vida. Você não precisa. E tá conectado com a história do restaurante que custa R$ 120, né? Você não tem que comer ou ingerir coisas pelo valor que você tá pagando. E pensar que só vale a pena se você exagera. Mas é entender o limite do seu corpo e da sua necessidade. O que me satisfaz? É ali onde eu vou. Cara, genial, sensacional. Isso aí é uma maturidade muito grande. Porque a compulsão alimentar, né, uma obsessão alimentar, ela está muito conectada como sintoma de você não perceber a hora que é para parar. Você tá satisfeito, você tá cheio, mas vai, não para, né? Muito legal esse ponto, cara. Vai lá. Depois me lembra de eu falar sobre o pastel, porque é uma coisa que eu gosto muito, e eu te contar um fato. Pastel com caldo de cana, meu Deus do céu. E aí eu tava lá no. E aí aconteceram alguns fatos que não estão relacionados à comida. Então eu estava nos Estados Unidos e eu já fui lá quando eu estava gordo. E aí as pessoas até da Cielo, alguns amigos meus, brincavam comigo porque eu era patrocinado pela Náutico e pela Tommy. Aqui eu não estou fazendo apologia às marcas, mas aqui eu estou falando que eram as únicas roupas que me serviam. E por isso que eu usava essa marca. E não porque eu gostava muito desta, ou da A, ou da B. Era porque as únicas que me serviam. Desta vez, eu fui lá e eu não entrei nestas lojas. Não por nenhuma mágoa, nem por isso, mas eu falei assim: agora eu vou me permitir usar outras marcas que eu sempre quis ter, ou que eu sempre quis usar, marcas que têm cortes menores. Então, só aquilo já me fez assim, ó, eu até me arrepio, assim, já me fez eu ganhar a minha viagem, de eu poder vestir um negócio e falar assim: puxa, é isso tá legal, isso funciona. Muito bom. E aí, uma outra coisa que fez a diferença aí, eu tô falando na minha vida, eu, Jefferson, nunca tirei a camiseta, nem gostava de ir na praia, pelo fato de eu estar gordo. Eu nunca gostei, nunca me senti à vontade. E aí eu vou falar, eu estou falando do Jefferson. Tem gente que se aceita muito bem, tem gente, e ok, e tudo bem também. Mas o Jefferson não se aceitava. Eu colocava aquelas blusas solares e falava que aquilo era porque eu não queria, que eu não queria me queimar. Mas não, na verdade, eu falo hoje, reconhecendo, não era isso. Eu não queria tirar a camiseta, eu evitava de ir à praia. E aí eu fui num parque aquático que tem lá, que chama Vulcano Bay, que simula a praia. E pela primeira vez na vida, eu tirei a camiseta e primeiramente eu agradeci a Deus pela oportunidade de estar lá, pela oportunidade de conseguir aquilo, e eu falei assim, e pensei, foi justamente isso. E falei assim, valeu a pena. Eu o processo foi dolorido, valeu a pena. O investimento foram muitos reais, não na viagem, eu digo no meu processo. Eu tive essa oportunidade, por isso que eu agradeci a Deus, e de estar vivenciando aquilo.
Então, assim, foi uma coisa assim emblemática na minha vida e eu registrei isso para um grupo que a gente tem lá, que é a personal, que a minha cunhada tem. Eu registrei isso falando sobre esse momento. O Jefferson, quando tinha 18 anos, 20 anos, o meu irmão pagou uma cirurgia plástica de ginecomastia. Para quem não sabe, é tirar a glândula mamária, porque eu tinha, sim, problemas com isso. Então, é algo que me marcou. Então eu consegui tirar a camiseta e falar assim. Então a viagem é muito mais. Uma pessoa, um amigo meu me disse o seguinte: porque quando você vai para Orlando, você fala assim, eu vou trazer isso, aquilo, eletrônicos, Apples, assim. E o meu amigo falou assim para mim, Jefferson, vá lá e traga memórias e boas histórias. Eu falei, cara, é isso. Sensacional, hein? Eu escrevi isso, eu postei isso no Instagram, foi ele que me disse, ele me deu um tapa na cara. Eu falei assim, é isso. E aí o que eu trouxe de melhor de Orlando? Claro que eu trouxe roupas, claro que eu trouxe produtos, mas eu trouxe memórias e boas histórias minhas e com a minha família, porque eu fui com a minha família. Então ela foi uma viagem emblemática, uma das melhores viagens que eu fiz, e aí assim, não estou falando de local, de environment, de ambiente, e sim que ela trouxe significados para mim. E É, aí respondendo a foi o novo Jefferson viajando agora, né? sua É uma outra pessoa. Você já tinha ido lá, mas agora indo foi outra pessoa, com outra cabeça, com outra realidade, com outras autopermissões. Me chamou e me marcou muito você falando aqui sobre agradecer a Deus no momento que você tirou a camisa, porque ali agora vários fatores emocionais te permitiam e você se sentiu bem com aquilo. E tá tudo bem, porque tem gente que pensaria assim: ai, poxa, mas que coisa, só uma camisa. Cara, não é. Pra gente não é. Eu já tive um percentual de gordura elevado também. Era por volta de 38, 40%. E cheguei, curiosamente, Jeff, também cheguei a 9. Também tô um pouquinho acima agora dos 9, porque eu também tô em hipertrofia. Mas, cara, quando a gente olha, só a gente sabe o que aquilo significa depois que a gente sai daquele estado. Porque tem um estado que a gente tá, que é o que você estava, eu já tive um dia e várias outras pessoas, que a gente nem percebe. Pô, olha o que você falou no início, eu não dava manutenção, pô, deixa a vida me levar. Aí vem uma série de eventos que vão te despertando, você vai se comprometendo, pessoas ao teu redor vão te inspirando, você vai inspirando outras pessoas e tu fala, caramba, eu sou uma outra pessoa agora. E essa outra pessoa prefere isso do que aquilo. Então, eu tenho que honrar o que eu fiz, porque o que eu fiz deu trabalho. Né? Você contou aqui, porra, deu trabalho, amigo. Então, isso me chamou muita atenção e é uma coisa que eu me identifico absurdamente, cara. Mas eu vou te deixar seguir aí que depois eu tenho uma última pergunta para você. Vai lá. Perfeito. E aí, então, aí sobre exercícios lá, né? Como que eu fiz meus exercícios lá? Eu fiz. E assim, foi, claro, eu não fiz as mesmas coisas, a mesma intensidade, mas eu corri num lugar maravilhoso, eu postei lá, eu até mandei para você, Mandou para mandei, mim. É. mandei, eu corri num lugar maravilhoso, os Estados Unidos é maravilhoso, num condomínio maravilhoso, corri os 5 quilômetros, corremos acompanhado com pessoas que não corriam e nos acompanharam, não todo o trajeto, mas caminharam, fizeram o que pode, o que puderam, e consegui manter a minha cadência de exercício. Ah, porque eu sou xiita? Ah, porque eu... Não, simplesmente que aquilo me fez feliz. Uma das preocupações que eu tinha lá, falei assim, ó, para quem sabe, quem foi para Disney, sabe que se anda muito lá e fica muito em pé lá, principalmente nas filas. Eu falei assim, puxa, eu vou correr 5 quilômetros, que aí eu tinha questão de tempo também, eu vou correr 5 quilômetros e isso vai me fazer diferença nas filas, em andar nos parques. Eu não vou saber explicar o porquê, né, de corpo, e aí, né, enfim, os médicos podem dizer muito melhor que eu, mas eu me senti muito mais exposto do que outros dias que eu não corri. E as pessoas que estavam comigo, isso não foi só uma percepção comigo, oportunamente naquele dia, como eu disse, né, a minha personal é a minha cunhada e ela estava lá porque meu irmão estava lá. As pessoas que estavam conosco, né, minha sobrinha, meu irmão, falou assim, olha como eles estão eufóricos. Então as pessoas perceberam que quando a gente faz exercício, mesmo sobre um dia muito intenso, né, de passar, você passa das 8 às 8 em pé, ou numa fila, ou andando, você está muito mais disposto, muito menos cansado fazendo exercício. Porque esse foi o medo meu. Eu falei, puxa, será que eu vou ficar quebrado
Pelo contrário, os dias que eu não fazia exercício, eu acabava tendo mais, ficava mais prostrado. E eu percebi isso quando eu fiz a cirurgia do desvio do septo, que eu não fiz exercício, e aí eu fiquei mais prostrado, eu tive menos disposição, sobretudo no trabalho. Não tô falando que eu não fiz nada, mas assim, você percebe a disposição. Eu tive já várias vezes esse sentimento de, por não treinar, ao contrário de você que treina à noite, tipicamente, eu treino de manhã, tipicamente. Algumas vezes eu prefiro treinar à noite, por exemplo, sextas-feiras, por conta da dinâmica de agenda, meu dia começa bem mais cedo, reuniões corporativas logo de manhã, então eu prefiro treinar à noite. Faço um cardio logo no início do dia, jejum aqui na academia do prédio e vou treinar à noite. Mas o dia que eu não consigo fazer uma atividade, ou eu sei que eu não vou conseguir, é diferente de o dia do descanso. O dia do descanso é um dia que eu falei: "Opa, eu sei que aqui eu vou parar e tá tudo bem, minha mente tá preparada para aquilo". Mas o dia, sei lá, terça-feira, é um dia que eu tenho que treinar e eu tenho meu treino com o Júnior, que é meu personal. E aí, por algum motivo, eu falo: "Putz, sei lá, qualquer coisa poderia acontecer e eu não vou". É um dia que eu me sinto mal. É um dia que eu me sinto, eu não sei se é somente a questão, fato é, toda a relação hormonal que o corpo produz pós-treino, né, toda a relação enzimática e tudo isso, ela não é mais a mesma porque o corpo te ajuda no pós-treino e durante criar aquele cenário. Então já tem a ausência daquele cenário porque você não fez algo que leva aquilo. Mas tem um fator psicológico também. Um fator que fala assim, cara, você não cumpriu com uma coisa que é da sua rotina. É quase como se eu acordasse um dia e passasse um dia, sei lá, sem escovar o dente, sem tomar banho, sem comer, sabe? Sem que eu faltasse o trabalho. Então é uma coisa que é do compromisso já, é meu, é a minha vida. E eu acho que esse tipo de coisa a gente só alcança quando a gente realmente traz tudo isso que você falou até aqui para um estilo de vida, que foi o meu caso também. Então eu vejo que isso não acontece da noite para o dia, não é só vendo videozinho no YouTube, é muito mais você fazer e descobrir o que serve e o que cabe para você do que ficar tentando replicar ou copiar os outros, né? Copiar dieta, copiar estilo de treino. Não é essa, não é esse o caminho. É entender o que te cabe, o que te serve. Isso é sobre autoconhecimento, isso é sobre ser gentil com você mesmo, entender o que cabe para a tua realidade. Então, eu acho que você foi muito sagaz, ô Jeff, de ter é, criado uma trajetória que hoje ainda também não vai sair daqui da minha cabeça vários insights que tu trouxe, que é eu me permito. Então você falou, né? Não importa o que eu vou fazer, o que importa é que vai me fazer ser feliz. É você no primeiro plano. E quantas pessoas não se colocam nesse plano e colocam coisas ao invés de você, né, no centro? Então acho que isso é vital aqui para uma discussão de transformação, que é a tua história. Né? Tua história é transformadora e inspira facilmente outras pessoas. Eu tenho uma pergunta para você importante. Eu estou bem curioso. Nos nossos áudios trocados antes da gente estar aqui nesse momento, em nenhum momento ali, né, surgiu na nossa discussão ou conversa, até por brevidade dos áudios, algo sobre Deus, mas você trouxe um tanto disso aqui. E a minha pergunta para você é: o que é Deus para você? O que representa Deus para você? Porque você foi me trazendo muito insight. Você não tem ideia do quanto para mim foi inspirador te ouvir também. Eu sei que eu inspiro outras pessoas, eu tenho a minha trajetória, eu sei onde eu vou chegar, mas você trouxe também coisas para mim bem significativas, e uma delas foi essa. Então, o que é Deus para você, o que isso representa e qual é o teu próximo passo? Tá, então Deus para mim é o que é o grande, assim, eu falasse, é o grande motivador, é a pessoa, vamos dizer assim, e a pessoa, o que me motiva todos os dias, é o que eu confio todos os dias de manhã, eu ajoelho todos os dias à noite, e é uma palavra que eu falo, e era um cara que trabalhava lá na Cielo, hoje ele faz um podcast sobre isso, e assim, eis-me aqui, Senhor. Então eu falo assim, me usa. Até a questão do meu emagrecimento, o que eu quero alcançar com as pessoas? Eu quero que elas tenham a felicidade que eu tive de me encontrar. Eu desejo isso para várias pessoas, tá? E ajudo sem fazer nada. Isso me dá prazer.
Então Deus é o que me conecta com tudo. Sexta-feira foi meu primeiro estudo bíblico, que eu também, de novo a palavra, eu me permiti. Então veio uma pessoa aqui, do meu amigo Marlon, mais o Matheus vieram aqui, eu tive um estudo bíblico. E aí ele me fez assim, e aí a gente estava conversando para se conhecer e tal, enfim. E eu contei, porque eu publiquei isso, não sei se você viu no meu stories, eu coloquei assim, aqui, aí, um pouco com o lado de TI, eu coloquei assim, aqui começa a minha VPN com Deus. Na corrida, eu coloquei Sensacional. isso. Muito Eu bom. coloquei isso, porque é onde eu me conecto. É onde que eu me conecto. Então, a corrida não é só o esporte, controlar a máquina, ver como que tá, porque eu controlo, como se tá no avião ou no carro, que você vê ali a pressão do óleo e tal, não sei o quê. Durante a corrida, em especial, porque te exige muito da máquina, ou na musculação, isso. Mas é um momento que eu estou conectado com o Criador, que eu estou falando com Ele, que eu estou colocando os meus desejos, os meus anseios, as minhas deficiências. Quantas vezes eu ajoelhei e acabei falando, pô, tá pesado para mim, não vai dar, e a gente passa por problemas difíceis, todo mundo, né? Faz parte do ciclo humano. Então, esta é outra parte que mudou na minha vida. Esta outra parte que mudou com a vida, que é acreditar em Deus, e eu não estou falando de religião nenhuma, eu nem sou ainda, não, hoje, exatamente, eu não sou nem nenhuma religião, tá? Então, não estou fazendo apologia de nada, eu estou falando de fé. E aí, as leituras, né? O Jefferson tornou-se um cara que começou a ler sobre corrida, ler histórias, não técnicas, tá? Histórias sobre corridas, sobre superações. Começou a ler livros sobre outras coisas, e hoje eu ganho livros, minha prima me deu um livro que tava ali, começou a ler livros diferentes, ganhei um livro de uma amiga minha falando sobre as 5 linguagens do amor, e comecei a me permitir fazer várias outras coisas. Então Deus significa hoje o meu guia, né, na minha vida, eu estou falando sobre fé. Não estou falando sobre igreja nenhuma, sobre fé e conhecer a palavra. E curiosamente, a primeira coisa que eu estudei na Bíblia foi Daniel falando sobre os alimentos. Foi incrível. Quando eu falei para o cara, ele falou assim: Jefferson, que curioso isso. Você está falando sobre o alimento, porque as pessoas me perguntam, falam assim: como foi sua alimentação? Eu falei, cara, eu comecei a comer o que Deus deixou na terra pra gente. Simples assim. Ele falou, que incrível. Ele até falou, me arrepiei. E aí, qual é o meu segundo passo em relação ao quem? Ao esporte ou à minha vida? Não, em relação ao esporte, em relação à sua sequência, né, de evolução. Então, Porque eu comecei há 3 semanas eu comecei a hipertrofia. boa. E Eu me lembro em que você me mandou um áudio antes de você viajar, eu acho que foi isso ou eu vi algo, eu não lembro, cara, se foi no Instagram, mas você tinha comentado sobre a hipertrofia. sim, É. sim. Sobre a hipertrofia, né, que eu quero fazer, e a partir do ano que vem eu vou começar a treinar para maratona. Eu corro, né? Uhum. Eu corro já, mas aí eu quero começar a treinar. Aí você tem um treinamento, né? Você não chega na maratona e corre, tem todo um treinamento, né? Para quem sabe, Lógico. você tem que tomar sal, gel, malto a cada 7 tem todo um processo. E aí, em abril, eu quero fazer a primeira maratona, a maratona internacional aqui de São Paulo, porque eu estou aqui na minha logística, vai ser minha primeira, eu quero estar na minha zona de conforto de logística, né, de pessoas me ajudando, enfim, tal, e é isso. E aí, só um parentezinhos aqui, aí muitas pessoas falam assim, puxa, mas não tem nada a ver hipertrofia com corrida, porque eu continuo correndo. Puxa, mas aqui você ganha e aqui você perde. Não importa. É isso que me traz felicidade. Eu já disse isso, eu escrevi isso lá no meu Instagram. O que Deus permitir, eu vou continuar a correr pro resto da minha vida. Talvez não vou ser o mais veloz, mas eu vou conseguir correr porque isso me traz felicidade, isso me conecta com tantas outras coisas, inclusive o trabalho. Eu faço planejamento de trabalho ali. Sem dúvidas, cara. E esse movimento, eu fico aqui pensando, a corrida é um tempo. Eu também tô aqui ainda. Não é preso, mas impactado por uma coisa que você falou. A corrida é um momento tão teu, né? É um momento que você tá ali, é a tua VPN com Deus, mas não somente isso. Quer dizer, somente parece que eu tô minimizando, e não é, tá? Não, eu entendi.
É trazer o momento que, putz, cara, deixa o meu universo que está dentro de mim falar comigo, né? Se perceber, se ouvir. Então, insights vêm dali. Então eu fico pensando, um cara como você, que surgiu, a sua transformação surgiu e foi emergindo com esse esporte, tu tirar isso por um processo de hipertrofia, putz, parece que falta esse fator que você trouxe aqui. Cara, eu quero ser feliz. Isso me traz felicidade. Então você está se testando, está descobrindo o que funciona para você, está seguindo o jogo. Não está seguindo moda, não está seguindo, né, coisas muitas vezes até. Né, me foge aqui um pouco a palavra agora, mas coisas que não têm sentido. Então você está fazendo o que faz você sentir e o que faz você se sentir bem. Então eu acho que, olhando para o meu momento, eu não fazia cardio, Jeff, não fazia, né? Meu esporte é musculação. É, no verão eu jogo vôlei na praia, porque, né, tem essa. Eu gosto de vôlei, fui jogador de vôlei. Às vezes, por brincadeira, é basquete, mas assim, meu esporte primário é a musculação, depois o vôlei no período do verão. Mas o cardio não era presente na minha vida. E quando ele passou a ser presente, eu vi muito isso do que você falou. Um momento que eu ponho o meu fone e eu penso em coisas, planos, né, horizontes da semana, aspectos que eu posso tratar. E naquele mesmo momento, eu estou trabalhando a química que o cérebro vai produzir, disparar na minha corrente sanguínea, que são coisas que vão fazer eu, inclusive, pensar no que eu tenho que pensar melhor. Eu estou mais preparado para pensar, sabe? Então, assim, são coisas tão legais que a gente vai se percebendo e descobrindo. E, de fato, eu não vejo você sem a corrida. Eu vejo isso muito legal sendo balanceado pelo teu plano, pelas tuas vontades aqui, cara. Que coisa boa. Agora, né, chegando aqui no momento final do nosso episódio, a minha provocação, né, pedindo para que você deixe um recado para a galera, além de tantos insights, você teve um episódio que te ajudou a despertar, né? Um episódio ligado à tua saúde. Ligou um flag ali, você falou, opa, peraí, vamos em frente. Agora, tu acha que é possível a gente ter caminhos para começar mesmo que a pessoa não tenha passado por uma situação crítica ou uma situação complexa de saúde, e ela fale, olhando, por exemplo, para histórias como a sua, e fale assim: poxa, peraí, deixa eu começar, né? Deixa eu fazer alguma coisinha aqui. Então, o que as pessoas podem fazer agora, simplesmente para que elas comecem a estabelecer uma rotina que não é a do atleta, não é o cara que vai fazer a maratona aqui como você, mas é uma visão de vida anti. Me fugiu a palavra aqui, cara, que a Cielo faz, como é? Anti. Meu Deus, Não fugiu a sei. palavra. Do anti. O cara que não faz nada, que fica ali Ah, o parado. sedentarismo. Isso, obrigado. O antissedentário. Então, como é que eu posso mudar essa visão para pessoas que não se reconhecem com problemas, mas têm ali um certo sedentarismo? Eu acho que cada um tem o seu gatilho, né? Então tem uns gatilhos diferentes, e eu sempre procuro com as pessoas que conversam comigo tentar encontrar esses gatilhos, né? Esses motivadores. Seja filho, procure mais para os seus filhos, tenha uma. Muito bom. Por mais que ela fale assim, eu sou feliz. Tá, é subjetivo isso, mas tenta achar os gatilhos. E aí, nesse processo, né, eu costumo falar que os 4 Fs são muito importantes na vida, e às vezes eu posto eles lá, que é fé, foco, força e foda-se, muitas vezes. Então, Sim. muitas vezes você tem que usar isso daí, então se agarre aquilo que realmente faz sentido na sua vida. No fundo, todos nós sabemos o que tem que ser feito, mas ser feito é difícil. Às vezes a gente preocupa-se mais criticando nas outras pessoas, o que, enfim, e a gente não acaba fazendo o que tem que ser feito. E não precisa fazer. Hoje eu corro no final de semana 22 quilômetros, você não precisa correr, eu estou falando de corrida, 22 quilômetros, na academia levantar X de peso, faça 1% por dia. E esse 1% pode ser uma caminhada de 30 minutos.
Se você não consegue, você é uma pessoa que não consegue caminhar sozinho, vá com alguma pessoa conversando sobre qualquer outra coisa. Mas faça 1%, porque no ano serão 365%. A luta com a comida é difícil, né? É difícil com a comida, com a oferta que nós temos. Mas é necessário enfrentá-la. Como? O ser humano, eu sempre penso isso, aí não é nenhum clichê aqui, nenhuma. O ser humano, a nossa inteligência é incrível. E eu pensava assim, como que esse prato de comida pode ser mais forte do que eu? Eu olhava para ele assim, como que ele pode? A compulsão, eu tenho que ser mais forte do que ele, eu não posso ser só isso. E aí você tem que preencher lacunas da sua vida, né, que estão faltando, né, enfim, que estão faltando. Existe uma coisa que eu trabalho bastante, que é sobre o estoicismo, que é se preocupar com aquilo que você controla. O que você não controla, que são os mundos internos, como percepções, como o que acontece no mundo externo, você não tem que se preocupar, você tem que se preocupar com o que acontece com a sua vida. E às vezes está ali faltando uma coisa e é externa, essa você não vai ter porque você não controla. Então você tem que se preocupar com o que você controla. O que eu controlo? As minhas vontades, os meus gostos e as minhas decisões. Então, isso é importante, né? Decidir fazer aquilo e fazer. Ah, você vai falhar? Eu falhei? Eu falhei várias vezes, mas eu voltava, né? Então, assim, eu não ficava, na segunda-feira a segunda-feira eu vou, não, eu vou falhar nesta refeição, mas na próxima eu volto. Vai mexer com o seu humor, vai mexer com uma série de coisas, mas assim, todo mundo é capaz, todo mundo tem essa força de vontade. E quando você começa a ver os pequenos resultados, porque eles são difíceis, você acaba se motivando e você não para. E não se preocupar com as pessoas que estão ao redor de você. Eu tive muito isso. E aqui eu não estou falando de A, de B e C, não estou falando em específico, das pessoas que vão criticar você no processo. Vão ter isso. Vai ter isso e vai ter aquelas pessoas que falam assim, não vai dar certo. Você não vai conseguir. Quantas vezes eu não ouvi da academia? Academia, você vai ficar 3 meses aí. E, aliás, isso me serviu de alavanca. Tá aí uma coisa que eu usei de alavanca para provar para a pessoa. E usei ao meu favor. Falei assim, você vai durar 3 meses isso daí. Quantas pessoas me falaram assim, você vai se machucar, você vai se quebrar. Não foram. E eu usei de alavanca para mostrar. Aí assim eu usei, falei assim, poxa, vou mostrar para essa pessoa que eu sou muito mais do que isso. Vou mostrar. Então, é nesse processo que eu me descobri, porque Jefferson era um cara low profile. Hoje eu não sou low profile. Eu que não estou falando que eu sou fodão, não. Eu estou falando que eu estou aparecendo um pouco mais. E aí as pessoas começam a criticar. Só foto só foto de academia, só foto não sei o que lá, você não faz outra coisa? Bom, eu posto o que me deixa feliz. O que me deixa feliz é aquilo ali. E além Perfeito. do que, tem um objetivo. Eu gostaria, de verdade, eu gostaria de alcançar outras pessoas. Eu não tive depressão. Tá, eu não tive depressão, mas algumas pessoas têm. E eu gostaria de alcançar essas pessoas com o que eu passei e transmitir a minha felicidade que eu transbordo. Jefferson tem dias ruins? Jefferson tem dias tristes? Tenho também, sou ser humano como todo qualquer. Mas a minha terapia eu faço na academia, a minha terapia eu faço na corrida e outras pessoas podem ter outros esportes. Então é isso que eu falo para a pessoa, é encontrar o seu objetivo e não achar que ela não é capaz. Todos nós somos capazes, né? E o Musi fala uma coisa muito interessante, é um clichêzão, eu não sei de onde que ele tirou isso, mas ele fala, eu acompanho também, que muitas vezes no exercício, para quem faz exercício, dói. Pô, se dói, pô, eu lembro, faço a extensora lá, pô. E aí é encontrar conforto no desconforto. E é isso, essa é a minha luta, né? E essa é a luta de todo dia e encontrar felicidade no processo. Você falou aí do processo, mas é encontrar felicidade no processo, né? E, sobretudo, essa palavra ela tem que ficar. É disciplina. Nem todo dia eu estou feliz, nem todo dia eu faço o que tem que fazer, mas eu tenho que ir na disciplina. E é isso. Perfeito. Então, ô Jeff, aproveita e deixa aqui como as pessoas podem te encontrar e você continuar influenciando mais e mais pessoas, tal como isso é parte da sua missão. Vejo isso como uma missão. Então tem o Instagram, compartilha aí com a galera. Qual é o arroba? @Jefferson com dois Fs, Castiglione, Castilhone. Não é um Instagram profissional.
eu posto, até as pessoas me falam assim, pô, mas você não põe filtro e tira foto suado. A vida como ela é. E do jeito que ela é, sem tirar nem pôr. Então, vocês podem me procurar lá, podem conversar comigo. Eu gosto muito de troca de experiências e quiser me convidar para uma corrida, aonde é que for no Brasil, eu vou. Eu gosto de correr em lugares diferentes. Aliás, eu não gosto de correr em lugares, enfim, academia. Em breve eu estarei aí no Rio. Deixa eu fazer a maratona aqui. Em breve eu estarei aí no Rio. Eu não conheço o Rio de Janeiro, eu conheço a capital, eu conheço Búzios, Arraial do Cabo e outros, mas o Rio eu não conheço e a gente vai se conhecer. E aí eu queria deixar um agradecimento à Carla, que trabalha comigo, que fez esse link aí, né? Eu não conheço o Vitor, e a gente acabou tendo esse vínculo e eu aceitei prontamente, porque essa é uma oportunidade ímpar para mim e de verdade, de coração, de falar um pouco da minha história aqui sem pretensiosismo de ser fodão, enfim, e que a gente alcance, né, o Vitor também, outras pessoas, porque há muita felicidade em você se encontrar e não somente no esporte, você se encontrar como pessoa, saber que você pode ser menos tímido, menos introspectivo, ser mais bem aceito, usar cores, a vida muda. Eu falei essa semana, ontem para minha mãe, eu falei assim, puxa mãe, nem nos meus piores sonhos ou pesadelos, nem tudo é bom, eu imaginei que eu ia estar como eu estou hoje aqui. O transatlântico deu um cavalo de pau. Foi isso que eu falei ontem para ela. Muito legal, cara. Que chuva de conhecimento, de verdade, de sentimento, e esse compartilhar teu, baseado em toda essa tua trajetória, ela, ela deixou muitos recados aqui. Eu espero, sinceramente, que todos que nos acompanharam, seja aqui nos vendo ou apenas ouvindo, que possam extrair o melhor e levar como inspiração para a sua realidade, para a sua vida. Procurem pelo Jeff. Vocês viram aqui, né? O cara que se expressa com muita dedicação, com vontade, traz os detalhes. Sem dúvida nenhuma, isso aqui é uma conversa, pelo menos minha e dele, que não vai parar aqui. Jeff, quando eu estiver no Rio, certamente faremos algumas coisas por aqui, dentre elas, vou me arriscar a correr alguma coisa com você. Não prometo muito, mas o que eu conseguir, eu irei, certeza. Também me permito. Então, obrigado por deixar tantas lições pra gente. E, galera, a gente tem muita coisa aqui ainda para compartilhar, sem dúvida nenhuma. Esse episódio é um marco. Então, deem seus feedbacks, deixem seus comentários, mandem esse episódio para todo mundo que vocês conhecem, porque, sem dúvidas, isso não é somente ajudar aqui o DNA, mas é também ajudar o Jeff, que tem essa missão de compartilhar a sua jornada, a sua experiência e quem mais outras pessoas podem ser impactadas por essa transformação inspiracional desse cara. Então, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!